Bem, bom dia. Vamos dar início aí ao seminário de Floricultura e Paisagismo. Meu nome é Rômulo Felipe, sou aluno aí do nono período da Agronomia do Instituto Federal e hoje vamos abordar um pouco aí sobre o lírio. Bem, eu vou fazer uma pequena introdução aqui ao lírio, né? Ele é pertencente ao gênero Lilium, da família das liliáceas. Sua origem aí é asiática, também europeia e na América do Norte, americana, né? É uma das plantas mais antigas do mundo e assim como outras plantas ornamentais que a gente viu, como rosas, crisântemo, ela é de grande aceitação no mercado. Ela é utilizada para decorações de ambientes e também utilizadas aí para presentes em datas comemorativas, né? E pode ser comercializadas aí em vasos ou modo de corte, né? Para arranjos. Bom, falando um pouco da sua fisiologia, os lírios apresentam um bulbo escamoso, rico em reservas. Ele é considerado uma planta perene devido aos raízes crescerem no verão. A propagação desse material vegetativo, desse bulbo, é via bulbilhos, vou explicar mais na frente. E essas escamas presentes no bulbo também servem como proteção. Proteção aí contra desidratação, até mesmo também aí de entrada de patógenos. Aqui temos a imagem do bulbo, né? Um bulbo maior. Aqui podemos ver as escamas presentes no bulbo, né? Aqui é o prato, do prato saem as raízes. Bem, os lírios apresentam folhas lanceoladas, estreitas e carnudas. A gente pode ver aqui, a folha ela já tem um aspecto de ser uma folha mais firme. As gemas são distribuídas ao longo do prato, né? Eu mostrei ali onde fica o prato, no bulbo. O sistema radicular ele é superficial, em torno aí de 40 centímetros. A sua florescência ocorre entre novembro e março e requer invernalização aí para estar desenvolvendo com qualidade, né? Aqui duas imagens de dois lírios, né, diferentes. Vou explicar mais para frente a diferença de cada um. Bom, continuando aqui, as flores elas apresentam formato plano ou trompete. Aquelas flores formato trompete, aquelas mais fechadinhas, no caso. As sépalas e pétalas constituem um periantro de 6 pétalas, despregadas ou curvadas. Elas apresentam um tamanho avantajado e estão situadas aí no extremo do talo. E as flores dos lírios apresentam várias colorações aí, de acordo com cada espécie. Vou mostrar mais para frente aí. Bom, vou falar um pouco da propagação. A propagação ela ocorre via bulbilhos, né? Os bulbilhos produzem raízes no solo, pequenas raízes, e esse processo ocorre antes da planta entrar em senescência. Isso é bastante importante. Bom, elas necessitam de hibernalização no período reprodutivo, pois esse processo acelera o ciclo da planta, né? E alguns fatores ecológicos podem influenciar no desenvolvimento da planta, como temperatura, questão de solo. Eu vou falar mais posteriormente. E a produção de bulbos ela é realizada via escamação. Como é que funciona? Primeiro a gente faz a escamação, né, tirando as escamas do bulbo, deixando elas unitárias, né? E essas escamas são colocadas em vermiculita por 12 semanas a uma temperatura de 23 graus. Depois que passa essas 12 semanas, essas escamas são retiradas do vermiculita e são mantidas em ambiente controlado a 17 graus Celsius por 4 semanas. Em algumas literaturas, não todas que eu pesquisei, falam que depois desse período de 4 semanas a 17 graus, é bom deixar essas escamas também em ambiente controlado por 5 graus Celsius durante 4 semanas, para garantir uma maior uniformidade. Passou esse período aí, as escamas já estão prontas para ser plantadas em campo. E o ciclo em campo demora 10 meses aí para formar um bulbo.
Passados esses 10 meses, já pode ser colhidos os bulbos, porém eles não estão com tamanho satisfatório ainda. E então esse pequeno bulbo, esse bulbilho, né, ele tem dois destinos. Ou ele pode ser replantado para iniciar um novo ciclo, ou eles podem ser levados para ficar em câmara fria durante 8 semanas, numa temperatura aí de 3 a 5 graus Celsius, para finalizar a diferenciação da gema floral. Aí tem uma curiosidade da diferença das espécies, né? Que nesse período de câmeras frias, os bulbos são mantidos aí em menos 1 grau para lírio asiático e menos 2 graus para lírio oriental, com o objetivo de paralisar o crescimento dos bulbos, para padronizar aí, deixar todos os bulbos uniformes, né? Essa propagação de bulbos aí, ela apresenta um ciclo aí de 2 anos. Aqui está um esqueminha, né? Então, que é feito a escamação. Após a escamação, passado para vermiculita 12 semanas, conforme falado, né? 23 graus. Após 12 semanas, 17 graus por 4 semanas. Aí aqui nessa imagem não tem aquele fator que eu falei, né? Até porque não era em todas as literaturas que eu encontrei. Deixar por mais 4 semanas em 5 graus. Após isso, é efetuado o plantio do bulbilho. Após 10 meses no solo, a gente tem um bulbilho, porém com tamanho satisfatório. Ou ele pode ser replantado, ou ele pode ser aí, mantido a câmara fria, para diferenciação da gema, né? E depois disso, o bulbo vai passar por todo o processo novamente e vai ter um bulbo adulto aí com tamanho satisfatório para poder ir, vegetar, no caso, né? Bom, vou falar um pouco do grupo de lírio, dos grupos de lírios, né, que existem, que são muitos. Eu vou falar dos principais encontrados nas literaturas. Primeiro aqui eu trago o lírio longiflorum, né? Ele é conhecido também como lírio japonês, ou lírio branco, né? Ele é uma planta nativa do Japão, apresenta uma cor branca, né? E creme, e ela é uma flor grande também, avantajada. A florada dessa espécie ocorre em setembro e novembro, entre setembro e novembro, né? E é a espécie mais usada para a produção de flores de corte. Esse aqui é o grupo de lírio mais comum que a gente tem aí para os arranjos, né? O próximo grupo é o grupo orientais, né? Também proveniente do Japão. Apresenta como característica botões florais grandes, folhas largas e em menor quantidade. Flores com coloração branca e rosa. E este tem um aroma bastante acentuado. As principais variedades cultivadas dessas espécies de lírio são a Stargazer, Sibéria, Muscadete e Casablanca. Aqui está uma imagem dos lírios orientais, diferente dos lírios longiflorum. Eles podem conter aqui uns pontos rosas, né, uns detalhes rosas nas pétalas brancas. Vou falar aqui também dos lírios asiáticos, que são os mais populares para comercialização. Apresentam flores e folhas de tamanhos menores. E esse é o grupo que tem a maior variação de cor. Eles podem ser amarelo, laranja, rosa, salmão e vinho. As variedades mais cultivadas dessa espécie são a Brunello, Navona, Grande Paradiso, Montenegro, Romano, Menton, Chianti e Orange Pixie. Aqui mais uma imagem, né, caracterizando aí a flor do lírio asiático. Os botões menores, folhas pequenas, né? As bordas são lisas. A borda do lírio oriental ela é mais recortada, então já dá para ter uma diferença, e maior número de botões haste. Bom, aí temos aqui o LA híbridos, que eu não achei em todas as literaturas, mas eu achei interessante trazer, que é o cruzamento do lírio nativo brasileiro e híbridos asiáticos. São plantas
parecidas aos híbridos asiáticos, né? E apresentam um botão floral grande, semelhante ao lírio oriental. Eu não sei se é o mesmo, foi muito confuso, mas nas literaturas também aparecem aí um cruzamento entre lírio longiflorum e lírio asiático. Trouxe uma imagem ali para frente, mas aí eu já não sei se é o mesmo que esse LA híbridos, creio que não, mas é outro grupo de lírio bastante comum, cruzamento entre lírios longiflorum com lírio asiático. Então aqui temos as imagens, né, lírio asiático, lírio oriental, conforme eu falei, a borda das pétalas, um é liso, né, no caso do asiático, a outra é recortada. E temos aqui o lírio japonês também, né, o longiflorum, ele é todo branco, conforme especificado, e aqui temos um cruzamento do longiflorum com o asiático, dando essa coloração mais salmão aqui, um botão de rosa com a pétala lisa e também com a flor bastante aí avantajada, né, bem grande. Bom, falamos um pouco aí da introdução, das características do lírio, vamos falar um pouco aí do cultivo dessa flor. Clima, questão do clima. Elas se adaptam bem a clima ameno e quente, com maior umidade, né? Não gosta de frio extremos, nem geada. Melhor cultivo com temperatura noturna variando de 12 a 15 graus e durante o dia 25 graus aí no máximo. Ela é sensível a temperaturas elevadas no solo, então essa questão da temperatura do solo tem que ser bastante controlada aí para não prejudicar a qualidade. Então aqui, temperatura do solo, né? Durante o verão, usar sombrite, né, durante as horas quentes do dia, em torno aí das 11 da manhã até as 15 da tarde, né? E um sombrite de 50% já é o suficiente. E durante o inverno, retire esse sombrite para aproveitar o máximo de luminosidade, né? Usar aspersores para umedecer as plantas de forma homogênea. Quando possível, usar cobertura de solo, né, quando for plantado no chão, tudo mais. O enraizamento pode ser feito em câmara fria, tá? Para garantir um melhor pegamento. Questão do solo. O solo precisa ter boa estrutura, boa drenagem, né? Porque para não reter muita água devido a doenças causadas de solos, né? Fungos que podem ficar nos solos. O solo mais indicado é o argila arenoso e o menos indicado são os solos argilosos. Nos meses quentes, a irrigação deve ser aí durante 2, 3 vezes por semana e nos meses frios, uma vez na semana já é o suficiente. A questão da preferência de luz varia aí de acordo com a preferência das espécies dos lírios, né? O lírio é uma planta muito exigente em nutrição, mesmo o bulbo tendo reservas aí nutricionais, é muito bom tomar cuidado aí, que é a questão da nutrição do solo. Considerando aí, então um substrato adequado para a cultura. Aqui temos imagens do plantio, né? Aqui já é o bulbo bem desenvolvido, pronto para gerar aí a parte vegetativa. Aqui é o plantio no chão, mais convencional mesmo. E aqui é uma estrutura aí mais, como posso dizer, mais moderna, uma estufa bastante grande. Podemos ver que temos um sombrite aqui nas laterais, no teto também. Temos as linhas aqui. Então é bastante interessante o plantio desses bulbos. Questão da adubação. A adubação, primeiramente, né, fazer o básico que funciona, fazer a análise de solo para ver o que falta, para ver as recomendações da cultura, o que pode mudar, o que não pode, corrigir pH. E uma questão aqui do fósforo, tem que ser aplicado em pré-plantio, né? Caso o teor de fósforo no solo seja alto, aplicar em torno aí de 200 e 300 kg por hectare de super triplo é a recomendação encontrada na maioria dos estudos que eu
que eu baseei para fazer a apresentação. E se o teor estiver baixo, aplicar entre 600 a 700 kg por hectare de super triplo. Questão do enxofre, se o teor estiver baixo, utilizar super simples, aplicar em torno de 150 kg por hectare. Uma coisa interessante aqui que o Lírio apresenta, necessita aí de uma aplicação de zinco e boro, sendo 10 kg de zinco e 3 kg de boro distribuído ao longo do ciclo. Pode ser feita por fertirrigação ou cobertura, essa questão do zinco e do boro. Tomar cuidados aí, então, com ventos fortes, temperaturas baixas e umidade alta. São alguns fatores ecológicos que podem trazer riscos a culturas, né? O plantio ao ar livre exige bons cuidados, como sistema de irrigação, sombreamento e barreiras quebra-vento. Questão da iluminação. A falta de luz pode provocar algumas anomalias na flor, como o aborto, né, e queda do botão floral. E o excesso pode provocar formação de hastes muito curtas, no caso em variedades de crescimento baixo, ou seja, a variedade já tem um crescimento baixo e para piorar as hastes vai ficar muito curta, o que vai ficar inviável para a comercialização nesse caso, né, quando tiver o excesso de luz. Os tratos culturais. O controle de invasoras com capina, né, e herbicidas seletivos. A irrigação é um trato que deve ser tomado cuidado, conforme dito anteriormente, o solo tem que estar bem drenado para não acumular água, 2 a 3 vezes na semana em meses quentes e 1 vez na semana nos meses frios. A falta de umidade antecipa o ciclo e o excesso de umidade retarda o ciclo e pode causar apodrecimento dos bulbos. Questão das doenças, né? Vou falar um pouco das doenças aqui. Temos aí o vírus do mosaico do pepino, onde ele causa nas folhas superiores retorção e manchas verdes escuras e também faz que o crescimento seja mais lento. É transmitido pelo vetor pulgão e trips, né? E o tratamento são eliminar as plantas contaminadas e efetuar o controle desses vetores. Bom, temos também a podridão de fítio, né? Onde causa aí murcha, clorose e queda das folhas e posteriormente necrose no colo da planta. O tratamento aí, de acordo com a recomendação, é desinfecção do solo com fungicida. Recomendado aí o uso de terrazole pelos 10 centímetros do solo, né, os primeiros 10 centímetros, usando aí de 4 a 8 gramas por metro quadrado. Temos também a podridão de botrytis, né, é uma das que mais ataca aí a cultura. Os sintomas aí são pontos e manchas brancas inicial, né, na planta, e posteriormente o botão fica totalmente tomado pela podridão. O tratamento é através de produtos químicos, né, é recomendado aí pelas literaturas 2 gramas litros de benomil ou mancozeb ou tiofanato. Temos também podridão de raízes, que é a fitófera, né, onde causa ressecamento e escurecimento, tombamento e posteriormente a morte da planta. Elas atacam o caule abaixo da superfície do solo, né? O tratamento é questão do preparo do solo, manter o solo bem drenado, utilização de fungicida cúprico, né, para proteger essa planta, retirada de plantas infectadas e tratamento químico com recomendação aí do uso do metalaxil ou metalaxil mais clorotanolil. Questão da praga. Temos os pulgões, né, que podem causar a presença da fumagina aí, né, através da sua excreta. O pulgão excreta na folha, aí a fumagina se aloca nessas excretas e pode causar aí uma redução da área fotossintética da planta, o que pode prejudicar aí na sua formação, né, no seu desenvolvimento. Causa também enrolamento das folhas superiores, mancha nos brotos jovens e deformação nas flores. O controle é através de produtos químicos e eliminação de plantas daninhas. E ele é vetor do vírus do mosaico do pepino, como foi dito anteriormente. Temos o Trips simplex, Taeniotrips gladioli.
Eles atacam diversas partes da planta, né? Eles causam manchas esbranquiçadas junto com colorações brilhantes. Isso é um ponto a ser observado na planta para identificar a presença do TRIPS. E impede a abertura dos botões e pode causar aborto da floração. O controle e o tratamento é por produtos químicos com recomendação de cefanol e acefato. Temos os ácaros também, que causam aí, danos ao bulbos, prejudicando o seu desenvolvimento radicular e abre porta de entrada para outras podridões. O tratamento é feito aí com prevenção, né? Monitoramento desses bulbos aí antes do plantio, ou então aí efetuar um tratamento com produtos para evitar justamente o ataque desses ácaros. Temos as imagens aqui, né? Aqui temos o pulgão dominando completamente as folhas aqui, e aqui o TRIPS, ele é bem pequeno de se ver, bem pequenininho mesmo, ele fica mais presente nas flores. E falamos um pouco aí então do plantio, da pragas e doenças, questão de solos. Vamos falar aqui então, para finalizar, a questão da comercialização dessas flores e da classificação. Bom, questão da importância econômica, primeiramente, o lírio é a quinta flor mais vendida no mundo e a terceira mais vendida no Brasil. Estima-se aí de 20 a 22 milhões de bulbos por ano, né, que é produzidos. Desse total, 60% é para corte e 40% de vasos. E desse total também, 70% é da espécie oriental e 30% asiático, do total comercializado, né? O mercado brasileiro para lírios de vasos está crescendo, isso é uma informação que eu achei válido trazer aqui. E a questão da maior oferta ocorre aí em maio e dezembro, justificando aí o Dia das Mães, né, como presente, datas comemorativas, e em dezembro aí questão de Natal e Ano Novo. Bom, a cultura do lírio ela é interessante porque ela é de fácil manejo, ela tem um custo baixo para o produtor e um ciclo curto. Essa questão do ciclo aí, não deixei específico no slide, mas varia de 90 dias a 105 dias, né, nos lírios asiáticos, sendo aí 90 dias durante o verão, até 105 dias durante o inverno. E os lírios orientais podem aí chegar a 120 dias durante o verão e 135 dias durante o inverno. Apresenta um rápido retorno econômico para o produtor e atende tanto o mercado interno quanto externo devido à sua aceitação. Bom, a classificação do lírio, né? Para lírios de corte, considerado aí o comprimento das hastes, número de botões viáveis por haste, ponto de maturação e questão da qualidade. O título aqui ficou errado, mas é só a classificação dos lírios mesmo. As mercadorias enviadas para comercialização, elas têm que ser pré-resfriadas na própria área de produção, para questão de qualidade, vida útil, para prolongar um pouco. Após a classificação, são preparados pacotes com 10 hastes embalados em plástico, né, para servir de proteção e armazenamento a baixa temperatura. Na comercialização, os pacotes são separados por comprimento de haste e acondicionado em caixas de papelão com até 50 hastes por caixa. No caso, essas caixas vão para atacado. Os lírios do grupo híbrido oriental são comercializados em maços de 10 botões e os lírios do grupo asiático comercializam-se de 8 hastes, medindo entre 50 a 90 centímetros, contendo um número mínimo aí de 20 botões. A durabilidade das flores, elas podem atingir 10 dias se as hastes forem mantidas mergulhadas em água, né? Então a imagem dos botões, né, já condicionados em caixas para irem para o mercado, né? E agora para lírios de vasos, eles não são definidos padrões mínimos de altura. É bastante interessante atentar aí que as variações entre as plantas
não pode passar de 10 centímetros de altura entre uma e outra, para não ficar muito desuniforme. E as hastes devem estar firmes e autossustentadas no vaso, para não ocorrer nenhum tipo de tombamento nem quebra da haste. Bom, os lírios envasados eles são cultivados em potes de 10, 12, 13, 14, 15, 16 ou 19. Esse aqui é questão do diâmetro, 19 centímetros. No caso aqui, de 10 a 14, no mínimo uma haste tem que ter. De 15 a 19, no mínimo 3 hastes. Tá? Isso é para geral de vaso, tá? Isso é questão de número de haste por vaso. Para lírios orientais, de 13 e 14, né, os vasos de 13 e 14 tem que ter no mínimo 2 botões florais. De 15 e 16, no mínimo 4 botões florais. E o vaso de 19, no mínimo 6 botões florais. Para lírio asiático, os vasos 13 e 14, tem que ter no mínimo 3 botões. No 15 e 16, no mínimo 8 botões. E 19, no mínimo 10 botões florais aí já próximo à sua abertura total aí, né? Bom, aqui eu vou passar um vídeo, é bem curto, eu não sei se na hora de salvar o arquivo vai ficar bem configurado, mas de qualquer modo eu posso enviar aí também o vídeo separadamente para assistir depois. Produtor de lírios da cidade de Olambra, o sítio Jan de Witt está conquistando o mercado internacional com a melhora na qualidade das flores pós-colheita, aplicando o processo de ionização. Com uma produção de 160 a 200 mil hastes de lírios por mês, a empresa exporta flores para os Estados Unidos, Portugal, Holanda e Emirados Árabes. A ionização ela quebra a molécula do fungo, portanto ela mata esse fungo, mortaliza ele, e a gente pode então estar isento na câmara onde a gente guarda os produtos, onde a gente estoca os lírios, isento de ter fungos, que um fungo mais severo que nós temos é Botrytis. E esse a gente está conseguindo controlar através da ionização. A instalação foi relativamente simples, mas a gente tem o processo agora de ter que passar toda a produção, principalmente de exportação, dentro dessa câmara, onde ele sofre um pré-cooling, um resfriamento das caixas que vão ser exportadas, principalmente para Estados Unidos e Europa. É cedo ainda para avaliar o retorno do investimento, mas para cada haste de lírio que a gente deixa de perder através de fungos, a gente com certeza já está conseguindo fazer significativamente uma redução nos problemas com fungos e a redução de perdas e de prejuízos que são significativos no caso de Botrytis. O mercado externo é muito exigente. Assim, o sítio Jan de Witt teve que investir nessa nova tecnologia de purificação, que quando aplicada nas câmeras frias para a conservação das flores já colhidas, reduz os riscos de perdas sem deixar qualquer tipo de resíduo que possa comprometer a mercadoria. Na ponta do lápis, o negócio com flores ornamentais compensa? Compensa, mas hoje, atualmente, é muito competitivo. Eu diria que para quem está começando é bom fazer uma boa análise e ter muito cuidado com o que e qual cultura vai estar escolhendo para poder continuar ter um bom resultado em flores ornamentais. Bom, foi então só um vídeo aí para mostrar uma curiosidade, né, da cultura do lírio, né? Usa aí de tecnologias aí da ionização para garantir uma sanidade maior da cultura, né, evitando o ataque do Botrytis. E do mais, é isso que eu tinha para apresentar da cultura. Tentei ser o mais objetivo possível. Agradeço pela atenção e muito obrigado.